nós chegássemos a essa situação. E não é só uma situação política muito grave e delicada, é uma situação econômica, uma situação social e uma situação política institucional muito grave. O Brasil, nesse instante, está com 13 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. Nós temos mais de 14 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, tentando sobreviver, humilhados aí nas ruas das cidades, ainda desorganizando o comércio formal. Se nós olharmos para as questões mais delicadas da sociedade, são 62.800 homicídios nos últimos 12 meses. Enfim, por qualquer ângulo que você queira considerar, parece que o país está numa crise sem precedentes. E é preciso entender a raiz dessa crise e, mais do que isso, tentar formular uma estratégia de saída dela. E não se vai fazer isso em gabinetes de ar-condicionado. É preciso encontrar o povo, estimular, organizar, porque o nosso povo, olhando para essa situação, olha para a política e a política também está dando sinais absolutamente graves de desmoralização. Isso é uma ameaça grave para a democracia. Ciro, como ampliar a sua campanha no interior do estado de São Paulo e cidades mais conservadoras, como é o caso de Brasília? Veja, o conservadorismo de São Paulo é um conservadorismo que eu respeito bastante, porque é um conservadorismo em matéria de economia, porque é uma gente muito trabalhadora, uma gente muito forte, né, que 2 ou 3 gerações atrás era pobre e conquistou seu êxito social pelo esforço, pelo trabalho. Essa basicamente é a minha origem. Eu sou de Pindamonhangaba, embora tenha pegado o pau de arara na direção inversa, fui viver no Ceará, mas dou muito valor a quem produz e a quem trabalha, muito mesmo. Venho de ter sido governador, ministro da Fazenda, prefeito de uma capital, sempre fui bastante austero no trato das coisas públicas, nunca fui processado em 39 anos de vida, nem sequer para ser absolvido em relação a qualquer tipo de mal feito. E eles estão vendo claramente que quem produz no Brasil também está passando mal. Nesse momento, o Brasil está com 40 milhões de pessoas negativadas no SPC e a empresa nacional brasileira está definhando. Hoje nós temos a maior estatística de recuperação judicial da história e a convivência de juro alto com queda dramática de investimentos, tudo está inviabilizando a economia brasileira. E quem tem experiência nesse quadro que está aí para oferecer uma alternativa sou eu. De maneira que não é nem mérito meu, é um desmonte que aconteceu da política brasileira, em que você tem pessoas que nunca administraram sequer uma bodega, um barzinho dos pequenos, se oferece para ser presidente do Brasil, explorando problemas graves a golpe de frase feita. E isso, evidentemente, não vai levar o nosso país a, senão, a agravar a crise. De maneira que, veja bem, 24 anos o PSDB governa São Paulo. Teve oportunidades de ouro, né? O PT tem como centro da sua desmoralização São Paulo. De maneira que eu acho que está uma estrada muito aberta, que é o que eu estou sentindo. E eu vou procurar, vou ao encontro dessa gente trabalhadora, dessa gente séria, para mobilizar o Brasil. Porque a crise tem um centro, o centro é São Paulo. Mas a saída da crise tem um lugar, é São Paulo. E Ciro, qual é o levantamento, qual a análise que você vem fazendo já das eleições para o ano que vem, o que está apontando o cenário? Lula, Marina, Bolsonaro, você, seu nome, provavelmente do PSDB, Geraldo Alckmin. Qual a análise de cenário que você já faz nas últimas pesquisas, seu nome atrás de Lula e Bolsonaro? Qual o crescimento também que você pretende já a partir do ano que vem? O plano de um candidato ou de um pré-candidato é ter mais votos do que os adversários e ganhar a eleição. E a gente acredita que isso é possível porque a gente sabe, com a minha experiência, que a vida não é uma foto, né? Não é uma fotografia. A pesquisa é uma fotografia, a vida é um filme. E no caso brasileiro é um filme de suspense com grandes emoções. E o final inesperado. E o final provavelmente muito inesperado. Mas eu tenho a impressão que vai ser uma disputa entre eu e o Alckmin. Final. Hoje, no momento em que eu lhe falo, com a experiência que eu tenho, porque você tem algumas clarezas. O Lula é candidato, então esse é o grande momento da virada do filme de suspense. Eu acho que não é candidato. A Marina é candidata? No Rosa vai ser, se depender de mim, um debate que tente esclarecer para o povo 2 perguntas. O que aconteceu para levar o Brasil a essa situação que fez? Quem são os responsáveis? Como nós chegamos a esse ponto e o que fazer para tirar o Brasil desse caminho. O resto é frufru e confusão e barulheira, o que não interessa para a população. Lula não sendo candidato, ele pode ser um apoio para a campanha? O mais provável, a natureza do PT sempre será ter um candidato deles próprios. Eles não aprenderam nada com a tragédia que aconteceu. E veja, não estou nem falando dessa parte judicial, estou falando da parte política. Se você tiver um mínimo de serenidade, olha o que aconteceu com o PT nas eleições municipais, que são as últimas eleições.
todos os centros do eleitorado mais crítico, mais qualificado, o PT foi varrido no processo. Em São Paulo chegou ao vexame de ficar fora do segundo turno com um candidato fragil como o Dória. Isso eles não querem entender o que aconteceu. Enfim, eu não faço isso, não falo isso com prazer, não falo com dor. Porque o PSDB e o PT foram as duas melhores crias da redemocratização do país. E ao invés de cooperarem, passaram a se sabotar uns aos outros, dando centralidade ao centro mais podre, mais corrupto da política brasileira, até chegarmos onde chegamos. E agora eles vão pagar por isso. Ciro, sua avaliação do governo Temer, uma reprovação enorme, reformas aí vindo, qual a sua avaliação? Na verdade, não temos um governo, é uma quadrilha que se encastelou usurpando o poder para cumprir uma agenda que não é a agenda nacional nem a agenda popular do país. Evidentemente que um partido como o PDT não tem medo de reformas, pelo contrário, mas olhando com aqueles números que eu liguei no começo, parece que a institucionalidade em vigor no Brasil fracassou. Portanto, o país precisa se reformar, não deve ter medo do debate sobre as suas reformas. O déficit hoje nas contas do governo chega a 160 bilhões de reais, é o maior ruína de contas públicas da história do Brasil. E eles fazem uma política absolutamente chocante, né? Perseguem interesses frágeis da sociedade, aposentados, servidor público, etc., e dão isenção na mesma semana que começou o debate da reforma da Previdência, uma isenção de R$1 trilhão para multinacionais do petróleo, a quem eles já criminosamente entregaram o pré-sal brasileiro, sem qualquer tipo de exigência de conteúdo nacional, abrindo mão de uma política industrial de comércio exterior, como se o Brasil fosse possível pagar o nosso modo de vida moderno, do nosso povo, celular, carro, ótica, meio de diagnóstico, química fina, remédios, eletroeletrônica, informática, com soja, milho, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha. E eles estão agravando estruturalmente esse problema, e esse é o grande antagonismo que eu tenho com essa gente. Fora o fato de que é uma quadrilha mesmo. Eu conheço essa gente de longa data. Parte dela, quase 2/3, já está presa, e o outro terço não está, porque os tempos da justiça são esses tempos lentos que a gente conhece. Obrigado, gente. Obrigado, gente.